Boa noite. Avião monomotor cai logo após a decolagem da pista do Aeroclube de Manaus na manhã de hoje. Das 5 pessoas que estavam a bordo, todos homens, 3 morreram na hora e 2 foram resgatados com vida. Mas na tarde de hoje, a 4ª vítima foi confirmada no hospital. Equipes do SAMU e Corpo de Bombeiros chegaram ao local logo após a queda da aeronave com 5 pessoas a bordo. 2 ocupantes foram socorridos com vida, mas um deles morreu no hospital no início da tarde. 3 pessoas morreram na hora. O piloto do avião de pequeno porte, Robson Castilho, de 39 anos, o auxiliar José Hernandes, de 38 anos de idade, e um passageiro identificado como Osmir dos Santos, de 65 anos. Rapidamente conseguimos acessar e iniciar a extração das vítimas que ainda estavam com vida. Houve alguns corpos ejetados e alguns ainda dentro da aeronave. Os corpos foram removidos pelo Instituto Médico Legal após a realização da perícia. Todas as vítimas são homens. A aeronave da fabricante Embraer, de modelo 720D e prefixo PTV-KR, teria como destino o interior do estado e decolou do aeródromo no bairro Flores, zona centro-sul da cidade. O acidente aconteceu bem perto de alguns condomínios residenciais e nas proximidades de uma das principais avenidas dessa região. A suspeita é que a aeronave apresentou uma falha e o piloto tentou um pouso de emergência, mas caiu aqui nesse terreno a aproximadamente 500 metros do Aeroclube de Manaus. Nesse vídeo feito por uma câmera de segurança, é possível ver o momento em que o avião sobrevoa o céu e cai em seguida. Esse funcionário público conta o que presenciou quando parou para abastecer o carro. Parou. Daí quando ele parou, ele adernou. Eu acho que ele tentou fazer um pouso forçado aqui de barriga, tentou fazer alguma coisa. Eu acho que a fatalidade de tudo pode acontecer, isso é uma coisa inesperada. Equipes da aeronáutica começaram ainda na manhã desta quinta-feira a investigar as causas do acidente aéreo. Pela consulta no site da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, a aeronave que prestava serviços privados aparece em situação regular até 2020 e com a próxima manutenção prevista para setembro deste ano. Em dezembro de 2016, uma aeronave do mesmo modelo também caiu na capital após decolar do Aeroclube e provocou a morte de 6 pessoas. O novo acidente reacende a discussão sobre a mudança de local do aeródromo. Essa coisa é muito maior do que uma vontade minha ou de alguém aqui, não é nada disso. Isso envolve o governo e assim vai. Né? Porque aqui tem várias empresas, como você tira essas empresas todas? Inclusive nas reuniões que ocorreram, a nível até de governo, pelo menos na Assembleia aconteceu uma consulta pública, aqui ninguém se opôs a sair daqui. Só informamos que, olha, a hora que sair daqui, essas empresas todas que estão aqui, são várias, elas vão ter dificuldade de se instalar em outro local, já que Eduardo Gomes, em princípio, não comporta todas elas lá. Né? E aí, como é que vai fazer? O paciente que morreu na unidade hospitalar é Valdir Ademir Sestren, que foi identificado pela empresa aérea. E o único sobrevivente dessa tragédia é Fábio Matias da Cunha. Ele passou por cirurgia durante a tarde de hoje e está internado na UTI do Hospital João Lúcio, com um quadro de saúde considerado grave, porém estável. A denúncia de que um ex-desembargador teria abusado sexualmente da própria neta fez com que o Ministério Público do Estado viesse a público para explicar como vai ser dado prosseguimento a esse caso. A mãe da denunciante, que é ex-nora do desembargador, diz que quer justiça. O caso veio a público nesta quarta-feira, quando a mãe da vítima de 14 anos, a advogada Luciana Pires, levou o caso ao Ministério Público do Estado do Amazonas. A mãe disse que a filha já era abusada pelo avô desde pequena. Ela veio de Fortaleza na terça-feira para registrar a denúncia contra o desembargador aposentado Rafael Romano. O que mais marcou ela já devia ter assim uns 8 anos, foi quando ela estava sentada numa cadeira de balanço dentro do quarto dele, a avó estava no banheiro tomando banho. Eu não estava na cidade nessa época, eu estava com a minha mãe no hospital. E ele disse que ele começou a fazer massagem nas pernas dela. E foi subindo até colocar a mão dentro da calcinha dela. Ela conta ainda que a cunhada dela testemunhou que o ex-sogro chegou a abusar da garota em 2014. Eu estava assistindo um jogo da eliminatória da Copa em casa com a gente. E foi para o quarto onde a Maria estava deitada.
Nisso, ele fechou a porta. E a minha cunhada, porque já tinha acontecido no episódio anterior, ele tinha mordido ela na hora de cumprimentar, ele pegou e mordeu ela. Aí ela ficou assim assustada com esse comportamento e começou a observá-lo. Nisso que ela começou a observá-lo, ela viu quando ele entrou para o quarto e fechou a porta. Ela esperou alguns minutos e entrou no quarto. Foi quando ela se deparou com a cena, né, de ele levantando o lençol com uma mão e com a outra mão passando a mão nela. O Procurador-Geral de Justiça do Estado, Fábio Monteiro, recebeu a denúncia e já encaminhou nesta quinta-feira o ofício para a Coordenadoria da Promotoria de Justiça do órgão. O eventual trâmite processual, se ocorrer, ele vai ter que tramitar no primeiro grau, na primeira instância. Então, é um promotor que atua na vara criminal, que receberá a cópia desses depoimentos e tomará as providências. Se ele entender que ali já existem elementos suficientes para oferecimento de denúncia, ele já postula isso em juízo diretamente. Se entender que aquilo carece de uma investigação mais apurada, ele teria duas opções, que é ou requisitar a instauração de inquérito policial, e aí, portanto, a polícia vai ter que investigar primeiro para depois devolver para o promotor, ou ele próprio, membro do Ministério Público, instaura um procedimento investigatório criminal e conduz a investigação dentro da promotoria. O advogado do acusado deu entrada no documento de defesa na manhã desta quinta-feira no Ministério Público, para ter acesso à cópia do relato da acusação. Imagino eu que pelo fato da doutora Luciana ter vindo ao Ministério Público trazendo a filha, isso tenha sido instruído com outros documentos. E é isso que a defesa veio tentar buscar para poder se inteirar do assunto e apresentar a defesa compatível perante a justiça, que é o lugar onde esse tema deve ser discutido para preservar principalmente a menor. O desembargador aposentado sempre foi considerado com atuação exemplar em crimes contra os direitos da criança e do adolescente. Em 2014, no Tribunal de Justiça do Estado, foi relator do caso e autor do voto que levou à condenação do ex-prefeito do município de Coari, Adail Pinheiro, a 10 anos e 11 meses de prisão por pedofilia. Na segunda instância, entre 2014 e 2015, ele também foi relator da ação da Operação Estocolmo, que investigou uma rede de pedofilia de exploração sexual infanto e juvenil aqui em Manaus. Com o processo em andamento no MPE, Luciana Pires quer que a Justiça tome as devidas providências. O que eu estou querendo é isso, é justiça para minha filha, né? Eu não vou permitir, porque as vítimas, a maioria, elas se calam com medo, né, do seu agressor, da posição que ele ocupa, da postura que ele lida com a família, que era o caso dela, era o avô, era o chefe de família, né, um homem muito respeitado, se dizia ser muito respeitado, né? Mas eu não quero que isso fique impune. Evidentemente que qualquer postulação que se faça por parte da defesa ou da própria adolescente ou da mãe da adolescente, enfim, terá que ser feito perante o promotor, que é o promotor natural e, portanto, vai conduzir toda a investigação. O Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas, em parceria com a Amazonas Tour e o Ministério Público do Estado, realizaram uma operação para fiscalizar as balanças das companhias aéreas no aeroporto de Manaus. Uma balança irregular foi encontrada. Das 57 balanças do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, uma foi reprovada por estar pesando 300 gramas acima do permitido e gerando prejuízos ao consumidor. A ação fez parte da Operação Check-in, realizada após denúncia recebida pelo IPEM. Após o período do Carnaval, nós recebemos várias denúncias, né, de passageiros com suspeita do peso e surpreendidos pagando um excesso da sua bagagem. A empresa será autuada, será lavrado um auto de infração, o prazo para a defesa são 10 dias e a multa pode chegar a R$1,5 milhão de reais. De acordo com portaria do Inmetro, a tolerância permitida é de 100 gramas para mais ou para menos. A passageira Cláudia Pérez aprovou a iniciativa. A gente que carrega a bagagem precisa saber se está tudo correto, direitinho, para a gente pagar o preço justo, né? E na manhã de hoje, o governo do Amazonas garantiu que vai atuar para o retorno de famílias despejadas de área do estado nos municípios de Manacapuru, Iranduba e Novo Airão. Os esclarecimentos sobre a atuação do Estado no conflito foram dados pela secretária de Política Fundiária, Paula Kanzler, junto com o defensor público, Carlos Almeida Filho, e o procurador do Estado, Júlio César de Vasconcelos Assad.
Os agricultores procuraram o governo por meio da secretaria para pedir a suspensão da liminar que concedeu a reintegração de posse à empresa Agroindústria e Agropecuária Exatas de uma área onde moravam mais de 200 famílias. A Secretaria de Política Fundiária fez estudos preliminares que identificaram que a terra em litígio, na verdade, pertence ao governo do Amazonas. Entendemos que a área é sim do Estado. E, a partir de então, vamos tomar as providências em defesa dessas famílias. A Procuradoria-Geral do Estado e a Defensoria Pública do Amazonas devem entrar com medidas judiciais cabíveis em defesa das famílias prejudicadas. Nós já temos elementos fornecidos pelo Estado que identificam a irregularidade da área ocupada pela Exata, que, segundo observado pelo Estado, é do próprio Estado do Amazonas, bem como a extensão da execução, que transbordou, inclusive, a área que seria alegada da própria Exata. Sendo área do Estado, não tem como ter uma posse em área do Estado. Então, o fundamento legal que permitiu que retirasse essas pessoas, no nosso entendimento, não existe mais. Chegou a hora de conferir a previsão do tempo para esta sexta-feira em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, a previsão é de tempo nublado com pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 24 e 31 graus. No município de Tefé, o tempo fica encoberto com chuva, mínima de 25 e a máxima não passa dos 28 graus. Em São Paulo de Olivença, a previsão é de sol entre nuvens. As temperaturas variam entre 26 e 32 graus. E em Novo Aripuanã, a previsão é de muitas nuvens com chuva fraca, mínima de 23 e a máxima não passa dos 25 graus. A Casa da Criança comemora esse mês 70 anos de existência, uma instituição filantrópica que continua levando educação e amor a muitas crianças de famílias humildes. Só que para os trabalhos continuarem, a instituição precisa de recursos e doações. O prédio completou 70 anos de história no dia 1º deste mês. São anos de amor e dedicação a muitas crianças que passam por aqui. Hoje, a Casa da Criança atende 320 pequenos, de 0 a 5 anos de idade. Muitos são de famílias de baixa renda. É para isso que a instituição filantrópica existe, para atender e oferecer educação integral, saúde, alimentação e lazer a essas crianças. 70 anos de existência, de atividade a serviço das crianças carentes da cidade de Manaus. Então é uma alegria, é um prazer. A casa foi fundada em 1948 pelo bispo Dom João da Mata e passou a ser dirigida até hoje pelas Irmãs Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo, uma congregação de origem francesa que está presente em todos os continentes e no Brasil, em todos os estados. Além das irmãs, educadoras, cuidadoras e outras funcionárias também se dedicam às crianças da instituição. É o caso da Socorro, só que ela tem um amor ainda maior pelo trabalho. Ela estudou aqui na infância, aos 5 anos de idade. Foi uma surpresa quando a CEMED me ofereceu a Casa da Criança e uma casa por onde eu passei, né, com 5 anos de idade. Então foi um orgulho para mim e é um prazer que eu tenho de estar aqui cuidando das crianças. Apesar de todo esse amor, elas guardam uma preocupação: manter a casa. É que a entidade social e religiosa atua sem fins lucrativos e por isso a casa depende de empresas e pessoas anônimas que ajudam com doações, como fraldas, alimentação, roupas e dinheiro. Eu sempre digo que aqui na Casa da Criança todo dia acontece o Natal, porque chegam as pessoas trazendo ajuda, contribuição. Agora a casa, ela, devido ser um prédio bastante antigo, ela precisa de melhorias, precisa de reforma, precisa de manutenção. Para arrecadar ainda mais recursos, as irmãs têm realizado feijoadas, rifas e bazares. Olha, e para mais informações de como ajudar a Casa da Criança, você pode entrar em contato com o telefone aqui do Band Cidade, é o 99205-1478. E um projeto pretende levar energia solar aos lugares mais remotos da Amazônia. Os pesquisadores criaram um kit de energia solar portátil para distribuir nas comunidades ribeirinhas.
Chegar nesses lugares não é uma tarefa fácil. Imagine levar energia elétrica para essas comunidades, mas o isolamento dos ribeirinhos pode estar próximo de acabar. Graças a este equipamento, é um kit de energia solar portátil que pode ser facilmente instalado em vilarejos no meio da floresta. Então, esse kit é muito simples, que a gente criou para iluminação somente. Então, ele gera para uma casa iluminação. Então, a pessoa vai ter iluminação para a casa dela. Isso surgiu porque as crianças precisavam estudar à noite em casa. E geralmente à noite, no interior, não se tem luz. Se tem uma lamparina, quando muito. O equipamento é pequeno, mas tem a capacidade para armazenar energia elétrica por 24 horas. A energia pode alimentar 2 lâmpadas de LED e um aparelho celular. É a inovação tecnológica que pode levar progresso com pouco investimento. Então, geralmente o Instituto, a gente tem uns programas que a gente doa para alguns ribeirinhos de baixíssima renda e a gente doa e ensina eles a fazerem. Mas esse kit custa em média R$350 por família, um kit, que dá 2 lâmpadas, iluminação e um carregador de USB. Geralmente eles têm telefones celulares ou rural que funciona e aí eles carregam. A novidade para os amazonenses é que esse kit de energia solar pode ser fabricado de forma artesanal em casa. Para isso, o projeto Luzes sobre a Amazônia ministra cursos para ensinar as técnicas de produção de energia solar. Exatamente. A gente vai dar esse curso esse sábado, dia 24, que a gente vai ensinar todas as pessoas interessadas, que moram em comunidade, que atuam em comunidade, ou que queiram aprender mesmo, para fazer isso e ir replicando essa tecnologia social. O kit de energia solar portátil é uma tecnologia social sustentável que pode acender as luzes sobre um povo que, em pleno século XXI, vive sem nenhum tipo de assistência, perto da natureza e isolado do resto do mundo. E logo mais tem futebol na Arena da Amazônia. Manaus e Nacional se enfrentam de olho em uma vaga na semifinal do Campeonato Amazonense. E em Manacapuru também tem jogo. Princesa contra Rio Negro. Mais informações com Orestes de Taife. O primeiro turno do Campeonato Amazonense já está na reta final e o confronto de hoje entre Manaus Futebol Clube e o Nacional tem tudo para ser um jogão, porque esse confronto já virou um clássico do futebol local e de quebra vale vaga na semifinal do Campeonato Amazonense. Quem vencer esse confronto entre Gavião do Norte e Leão da Vila vai enfrentar o Penarol de Itacoatiara, que já tem vaga garantida na semifinal. Paralelamente ao jogo de hoje, aqui na Arena da Amazônia, se enfrentam lá em Manacapuru, Princesa dos Solimões e Rio Negro, o jogo que também é válido pelas quartas de finais do Campeonato Estadual e vale vaga na semifinal. Quem vencer lá, Manacapuru, vai enfrentar o Fast Clube. E por falar em Fast Clube, essa fase do Campeonato Amazonense foi parecida uma novela, com vários capítulos polêmicos, mas a novela acabou ontem porque o Fast Clube foi julgado pelo Tribunal de Justiça Desportivo porque um torcedor do Fast Clube xingou um assistente de arbitragem no jogo do último dia 27 de janeiro contra o Penarol. Essa acusação de injúria racial foi parar lá no tribunal e por causa disso o Fast Clube havia perdido 3 pontos, que no julgamento de hoje essa pena foi revestida ou foi convertida. Os pontos foram devolvidos ao Fast Clube, que já garantiu vaga na semifinal do Campeonato Estadual. Ele pegou apenas uma multa de R$3.000, mas foi praticamente absolvido da acusação de injúria racial e já garantiu vaga na semifinal do Campeonato Amazonense. O Fast que deve enfrentar o vencedor do confronto lá de Manacapuru entre Princesa dos Solimões e Rio Negro. Mas Campeonato Amazonense, que é Campeonato Amazonense, tem que ter uma polêmica, né, Neto Cavalcante? É isso aí, Orestes, obrigado pelas informações. E o número de denúncias contra academias de musculação sem a presença de profissionais tem aumentado, de acordo com o Conselho Regional de Educação Física. Uma preocupação por conta dos riscos da atividade física sem orientação adequada.
Cuidar do corpo é a principal preocupação de quem pratica exercício físico. Só que o certo mesmo é analisar se o local escolhido ou a academia está apto para oferecer o que o praticante deseja e com profissionalismo, como fez a Andréia. Porque tem um acompanhamento, a questão dos resultados é muito mais perceptível, né? E a questão de você não fazer errado mesmo os exercícios. De acordo com o Conselho Regional de Educação Física, os números de autuações no estado são preocupantes. Só este ano, 42 academias em Manaus foram autuadas. 24 delas foram por denúncia anônima. Em todo o ano passado, foram 235 autuações. Normalmente é aberto um termo circunstanciado de ocorrência, que isso vai ser encaminhado ao juizado especial criminal e o denunciado, se o delegado entender que tem sentido o que nós estamos denunciando, ele passa a ser réu por exercício legal da profissão. Ainda de acordo com o presidente do CREF, as fiscalizações são realizadas diariamente. Enquanto pessoas atuam sem formação e registro no Conselho, os riscos são maiores para quem recebe orientação de um educador irregular. O profissional de educação física é um profissional habilitado, né, para prescrever a atividade física. Ele sabe te ensinar e sabe por que você tem que fazer aquele movimento, quando você tem que fazer aquele movimento, a intensidade, o volume, as repetições. Quem é profissional habilitado afirma: é preciso ter preparação para orientar um praticante na academia. Hoje em dia, as pessoas procuram academia não só pela parte estética, né? Hoje em dia, a maioria das vezes é mais por saúde, tá bom? Então, se não tiver um profissional certinho lá acompanhando, fica complicado. Pode ocasionar alguma lesão, algo parecido. Exercício é coisa séria. Então, tem que ter um profissional de educação física credenciado, se for possível, junto com o aluno. O Band Cidade fica por aqui, mas você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais, Facebook e Twitter da Band Amazonas. E para rever nossas reportagens, acesse o canal da Band Amazonas no site youtube.com. Você também pode enviar sugestão de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. Fique agora com as principais notícias do dia no Brasil e no mundo com o Jornal da Band. Uma boa noite para você e até amanhã.